A ditadura no Brasil foi manipulada pelos Estados Unidos, né? Aliás, toda a América Latina ela teve líderes de esquerda que foram caçados porque havia um medo dentro da loucura norte-americana na Guerra Fria de que o comunismo poderia avançar sobre a América Latina. Então, houve uma sabotagem do crescimento brasileiro por conta dessa influência norte-americana. Todas as campanhas, todos os programas norte-americanos que foram direcionados à América Latina para que se mantivesse o Brasil na condição de eterna colônia. E os militares trabalharam para isso, né? Eles serviram a esse interesse norte-americano. Isso está nos livros de história. Essa visão de que os militares trouxeram a evolução não é verdade. O Brasil parou no tempo, seu espírito crítico essencialmente foi sabotado pela presença militar durante a ditadura. Isso é uma visão nossa aqui do Rio Grande do Sul, que nós somos um povo extremamente militarizado, porque a gente foi educado a puxar saco de militar. A presença militar no Rio Grande do Sul e tudo que veio na sua sequência, as várias guerras que nós participamos, fez com que a nossa gente se tornasse assim. Ó, sabe aquele cavalo que anda com duas tiras de couro de cada lado, duas viseiras, para não atrapalhar a visão para os lados? Lá em Portugal chamam de antolhos, né? O cavalo anda com isso aqui, assim, para ele não desviar o olhar para o lado. A nossa formação no Rio Grande do Sul é extremamente autoritária. Quem eram os estanceiros do Rio Grande do Sul? Eram militares. Aqueles que lutavam nas guerras e ganhavam como prêmio da corte terras, sesmarias de terra para administrar. Por isso nós temos dois Rio Grandes do Sul dentro do nosso território, o norte e o sul, a metade pobre e a metade rica. E a metade sul, onde estão apenas 50 municípios, caracterizados pelo grande latifúndio, pelas imensas propriedades rurais, que eram de militares. Então, foi construído dentro da visão de mundo do gaúcho, essencialmente, essa coisa de, nossos heróis. Cara, que heróis? O que esses heróis fizeram pelos pobres? Nada, ou muito pouco. Esses heróis fizeram por si mesmo. Fizeram por suas propriedades rurais, pelo seu interesse do charque, seus interesses econômicos. Nós precisamos acordar. As pessoas acham que o militarismo é a salvação da lavoura. Não é. Nenhuma outra instituição no Brasil tem tanto pé sujo lá dentro dos intestinos do governo, do Estado, quanto os militares. Vem lá da monarquia. Nós tivemos no Brasil 38 presidentes da República. O Bolsonaro é o 38º. Apenas 4 foram de esquerda. Quem é que forjou esse sistema corrupto, falido e medíocre que aí está? Foi a direita. E com a ajuda de quem? Dos militares, a serviço do poderio norte-americano. O poder judiciário, durante a ditadura, ele foi reduzido a uma secretaria dentro do poder executivo. É como se fosse nem um Ministério da Justiça, era uma Secretaria de Justiça, limitada ali àquela hierarquia militar. Ele foi desconstruído, né? O Congresso foi cassado, ou seja, todas as ferramentas que poderiam servir de crítica, e militar tem esse problema. Eles não toleram crítica, porque eles são doutrinados num sistema vertical, hierárquico, de obediência que está em cima. E eles pensam que todos nós, na sociedade civil, temos que agir da mesma forma. Ora, isso é uma tremenda burrice pensar dessa maneira. Primeiro, tu não tem como a democracia, embora eu encontrei a frase aqui, viu, pessoal, do Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ele teria dito que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais, ou seja, é a menos ruim delas. Né? Então, só para fechar esse parênteses aí, a justiça ela também foi sabotada durante o regime militar. Então não se investigava nada, não se denunciava, a imprensa, os opositores silenciados, a imprensa tinha dois status, dois modelos. Ou ela era comprada, porque era aliada, e só mostrava, hoje aqui na avenida principal, o general fulano de tal recebeu uma medalha por bons serviços prestados à sociedade. E os cavalos passando ali, cagando todo o asfalto. E era assim. Né? Ou então tu tinha uma imprensa que não podia fazer nada, porque tu rádios eram fechadas, TVs eram muito poucas, não existiam, os jornais, enfim. Se eu oferecer o que as pessoas querem ouvir e ver, eu vou ter audiência, eu vou ter sucesso. E é exatamente isso que o brasileiro está acostumado.
Ele está acostumado a ligar a TV e ver na novela os mesmos personagens, os mesmos estereótipos, repetindo modelos de comportamento, de reação passional durante décadas. O brasileiro foi acostumado a isso. Já falei aqui no começo do nosso papo, nas primeiras frases ali, a gente teve, nosso espírito crítico foi sabotado pela origem, pelo vício de origem da própria Igreja Católica, que deixava as pessoas, olha, não pensem, apenas rezem. Já falei isso numa live anterior, né? O militarismo, que seguidamente eu baixo o porrete, porque eles aguentam e porque são responsáveis, sim, por boa parte do nosso atraso intelectual e crítico do brasileiro, né? Apenas cumpra ordens, não questione. É outra força doutrinária muito forte da formação cultural do brasileiro. E quando essas forças se apegam a um exemplo de um presidente da República, reforçam, né, que faz arminho o tempo todo, esse cara não deveria estar na presidência da República. Quem o colocou lá, eu compreendo que tenha 3 motivos. Ou era desinformado, eu não sou desinformado. Eu entrevistei o Bolsonaro quando era deputado, eu sei o tipo de pessoa de má índole que ele é, né? De maus exemplos. As pessoas que estão tirando vantagem do governo que aí está e por isso reforçam esse discurso, ou as pessoas doentes, aquelas que realmente têm um discurso de ódio, como o Marcelo Gil falou bem claramente aqui, e que se identificam com a maneira de pensar desse escroto. Porque o Bolsonaro estimula o que há de pior nas pessoas. Ele criou esse campo negativo, como o Jung diria, né, o inconsciente coletivo, ou então, como a espiritualidade fala, né, a atmosfera espiritual, né, as bolhas, né, que fazem com que as pessoas tomem atitudes erradas, meio que até automaticamente, que aquilo passa do subconsciente dela para o universo de atitudes dela. Ela não pensa no que está fazendo, ela age por impulsividade, ou porque todos estão fazendo, e porque a internet está estimulando isso, as redes sociais estimulam o que há de pior nas pessoas. E as pessoas, por uma característica humana, se não pensarem, acabam invariavelmente agindo pelo pior lado. Por quê? Porque 2/3 da humanidade, vamos entrar no assunto espiritual, creio ou não, eu acredito nisso, sei que o Marcelo Gil acredita nisso também, eu acredito muito naquele número ali que é bíblico, né? O número da besta, 666. O que é para mim, a meu ver, o 666? É 66,6%, ou seja, 2/3 da humanidade estão comprometidos com o atraso, com a ignorância e com a maldade. Porque a maldade é vizinha da ignorância e vice-versa, né? Essas pessoas estão iludidas e a política é um campo onde essas pessoas se manifestam. Então, tu ter consciência hoje do que é certo é muito difícil, porque a gente está sendo metralhado por conceitos que nos separam, que nos dividem e que criam esse estado de polarização extrema, que o Marcelo se referiu muito bem aqui, a questão do maniqueísmo, criando o bem e o mal como se fossem coisas absolutas. Não são. Ó, as coisas se entrelaçam. Em todo bem, um pouco de mal, em todo mal, um pouco de bem. Isso é um conceito antigo também do I Ching chinês, né? O Yin Yang, as forças da mandala de complementos. Eu acho que é isso. Todo mundo tem. Né? As pessoas dizem que eu falo com muita veemência contra os militares. Não é contra os militares. É contra forças malignas dentro das Forças Armadas e que se sobressaem devido ao que já falei aqui, a uma preponderância ali da força da hierarquia militar, que os omissos, os bons acabam silenciando para não desrespeitar aquela premissa maior que é respeito à hierarquia, né? A obediência ao superior hierárquico. Um ser que é treinado, em que o Estado investe bilhões para formar um general e o cara ter na mão o poder de decidir quem morre e quem não morre diante de uma arma, isso para mim não é coisa do bem, gente. Esse tipo de força que o planeta Terra não precisa mais. Concordando aqui e reforçando o que o Gerson falou, não tem outro estado na federação que tenha tantos quartéis. Por que tem tantos quartéis no Rio Grande do Sul? Para quê? Leva essa gente que está aqui coçando o saco, muita boa parte delas, leva para a Amazônia para proteger toda a riqueza que tem lá. O que precisa para fazer isso? O Exército, o Ministério da Defesa pode, numa determinação, designar essas forças para lá, para a fronteira onde entram armas, drogas e munições, e que alimentam o crime organizado e a violência nos grandes centros urbanos. Por que isso está só na mão das polícias estaduais e da Polícia Federal? E da Polícia Rodoviária Federal também?
que tem pouca gente para isso, leva essa milicada lá para a Amazônia, para a região amazônica. Tem que mudar essa visão de mundo. Mas não, preferem o quê? Fica aqui, ó, entendeu? Se metendo em política, eles não querem trabalho, ganham bem. Para fechar, uma das frases mais conhecidas do filósofo Voltaire: posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. E faço valer meu direito.